Olá, galera! Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de português. Porém, agora a gente vai entrar na concordância verbal. Nós estávamos falando até então da concordância nominal. Nós vimos que quando as palavras concordam com os nomes em gênero, número e grau, a esse fenômeno nós damos o nome de concordância nominal. No entanto, existe também na nossa gramática as concordâncias verbais. E qual é a função da concordância verbal? Bom, a regra geral ou a regra básica é que o verbo obrigatoriamente, concorda com o sujeito em número, se é singular ou plural, e grau. Então, ok? Então, obrigatoriamente, espera-se que o verbo concorde com o sujeito. Essa é a regra basicona da concordância verbal. Quer ver um exemplo de quando a concordância verbal ela é aplicada de maneira incorreta, provoca estranheza nas pessoas? Um exemplo clássico. Se alguém disser assim, nós vai ao cinema. Nós é o sujeito da oração, não é? Vai é o verbo, do verbo ir. Ao cinema. Quando juntamos a oração toda, de cara, até quem não sabe as regras básicas da língua portuguesa, de cara percebe que há uma quebra de sentido ali. Quando o sujeito diz, nós vai ao cinema. Nós sabemos que refere-se à primeira pessoa do singular, significa eu e mais alguém. Então, esse mais alguém significa que o sujeito foi pluralizado, então o verbo obrigatoriamente deveria concordar com o sujeito. Então, para que essa frase fique mais fácil, para que essa oração fique mais prazerosa de se ouvir, o correto seria nós vamos ao cinema. Porque nós é um sujeito que está no plural. Então, eu preciso exercer essa função de conectar o verbo com o sujeito e concordar com ele. Ah, não, se for só isso, então tá ótimo, eu já sei concordância verbal. Bom, essa é a regra geral. Como a gente sabe, a nossa língua portuguesa, ela é cheia de regrinhas extras, ela é cheia, recheada de casos especiais. Então, hoje eu vou falar sobre alguns casos. Lá na apostila de vocês, na página 426 e 427, a gente tem ali algumas regras sobre a concordância verbal. Na 427, nós temos um quadro muito interessante que diz assim, ó, princípios da concordância verbal diante de sujeito simples. Então, vamos ver esses princípios. São vários, né? Quando são nomes que estão no coletivos, por exemplo, que representam um grupo, poderia ser assim, ó, o grupo decidiu por sua permanência. Bom, se o grupo refere-se a um sujeito, né, o grupo, por mais que tenha várias pessoas, ele está no singular referindo-se a um único grupo, o verbo obrigatoriamente fica no singular também. Se fosse assim, os grupos decidiram por sua permanência. Se fosse mais de um grupo, aí nós concordaríamos o verbo com o sujeito no plural, porque a gente estava se referindo a mais de um. Então, ok? Então, quando a gente usa os coletivos, o verbo concorda com o coletivo. Por exemplo, o Panamá de borboletas é muito lindo. A gente sabe que Panamá é o coletivo de borboletas. Não sabemos. Então, a gente não precisa dizer que o Panamá são lindos. Não. A gente sabe que Panamá é constituinte de várias borboletas, mas como refere-se a um coletivo, um grupo específico, o verbo fica no singular. Tá bom? Primeira regra para o sujeito simples. Segunda, com expressões partitivas. Lica, o que é uma expressão partitiva? São aquelas expressões que dão a ideia de proporção. Exemplo, ó, grande parte de, uma proporção de, a maioria de. Então, essas expressões que dão ideia de uma proporção ou de uma quantidade específica, de um pedaço, né? Elas, o verbo pode ser aplicado no singular ou no plural. Aí a apostila traz os exemplos. A maioria dos alunos evitou tocar no assunto. Primeira regra. A maioria dos alunos evitaram
tocar no assunto. Neste caso, quando a expressão for uma expressão partitiva, que dá uma ideia de proporção, de medida, cabe as duas apresentações, tanto no singular quanto no plural, tá bom? Expressões partitivas. Agora, com nomes que só se usam no plural. Aí depende, sabe do quê? De artigo. Por exemplo, se fosse assim, ó, os sertões constituem obra consagrada em nossa literatura. A gente está falando dos sertões do Nordeste, que são, né, que foi cenário para muitas obras literárias, principalmente do romantismo. E aí, quando a gente fala assim, os sertões, a gente está se referindo a todo o sertão, né? E aí, como ele só é empregado no plural, o verbo concorda com o sujeito no plural também. E o que tem aqui na oração que faz com que essa concordância seja possível, que o sujeito fique, que o verbo fique no plural concordando com o sujeito? O artigo. A presença do artigo é que vai definir se o verbo fica no plural ou no singular. Quer ver um exemplo? Outro exemplo poderia ser assim, ó. Vidas secas constitui obra consagrada em nossa literatura. Vidas secas é um título da literatura, assim como os sertões, também é um título da literatura. Qual a diferença de um para o outro? É que no primeiro nós vimos a presença do artigo. Então, se aparece um artigo definido, o verbo concorda com ele. Se o artigo está no plural, o verbo vai para o plural. Se o artigo é feminino, ou se o artigo está no singular, o verbo vai para o singular. E assim, consecutivamente. No entanto, quando não há a presença desse artigo, embora o sujeito esteja no plural, o verbo permanece no singular. Exemplo, vidas secas constitui obra consagrada em nossa literatura. Aí alguém fala assim, Lica, vidas secas, não está no plural? Por que o verbo não concorda com ele? Porque vidas secas, nesse contexto, refere-se ao nome de um livro, ao nome de uma obra. E essa obra não muda o título dela. Não existe o singular de vidas secas na literatura. Não existe um livro escrito chamado Vida Seca. Então, o verbo ele permanece no singular porque a gente sabe que está se referindo única e exclusivamente a uma obra específica. Entenderam? Por isso que tem essa regrinha aqui, nomes que só ficam no plural. Vidas secas, na literatura, só no plural, não tem outro título. Por isso, o verbo fica no singular, tá bom? Porque só tem uma obra com esse título, ok? E a mesma coisa acontece nos outros exemplos, quando diz assim, ó, os Estados Unidos avançam na busca de soluções para o problema. Os Estados Unidos avançam na busca de soluções para o problema. Por que o verbo está no plural se Estados Unidos refere-se única e exclusivamente a uma nação? Bom, o verbo está no plural porque o artigo anterior ao sujeito Estados Unidos está no plural. Então, se tem artigo no plural, o verbo fica no plural também. Quer ver um exemplo de que a ausência do artigo modifica toda a estrutura do verbo? O exemplo de baixo, quando diz assim, ó, Minas Gerais avança na busca de soluções para o problema. Minas Gerais é o nome do nosso estado. E ele vai sempre ser no plural, ele não vai mudar. Mas quantos estados chamam Minas Gerais? Só o nosso. Então, sempre que nos referimos a ele, se não tiver artigo anterior a um sujeito, ele vai ficar no singular, porque a gente está falando de um estado só. Entenderam a lógica? Entenderam a diferença? Por que o artigo faz tanta diferença se ele aparece anterior ao sujeito? Essa regra, deixando bem claro, aplica-se para os nomes que são sempre empregados no plural, sempre. Não existe singular de Minas Gerais, não existe singular de Estados Unidos, não existe singular de vidas secas, nem singular de sertões. Nesse contexto, tá ok? É importante lembrar disso.
tá bom? Pronto. Agora nós vamos ver qual é a regra para expressões quantitativas. São aquelas expressões que dão ideia ou indicam quantidade. Nesse caso, o verbo ele faz a flexão com o número que o acompanha. A gente sabe que as expressões quantitativas são advérbios, porque elas vão estar juntas ao verbo, unidas ali ao verbo, para expressar uma ideia de quantidade. Concordam comigo? No entanto, o sujeito, ele vai concordar, ele vai flexionar, o verbo vai flexionar ao sujeito de acordo com o número que o sujeito acompanhar. Exemplos. Mais de um professor reclamou da atitude do aluno. Mais de um professor reclamou da quantidade de aluno. Bom, de quantos professores eu tô falando? Mais de um. Só que eu sei o número deles, a quantidade específica? Não sei. Eu sei que um é certo. Então, o verbo ele permanece no singular, porque professor está no singular e ele é o sujeito. Tá ok? Segundo exemplo. Mais de 5 professores reclamaram da atitude do aluno. Opa, agora eu tenho um número ali. Eu tenho um numeral. 5 é um numeral. Dá uma ideia de quantidade também. E o sujeito concorda com esse numeral indo para o plural. O que acontece com o verbo, então? Plural também. Por isso que mais de 5 professores reclamaram da atitude do aluno. Mais de um professor reclamou da atitude do aluno. Ok? Próximo, com pronomes relativos, que ou quem. É muito interessante isso e é importante vocês saberem que essa regra vira e mexe, eu, por exemplo, caio em pegadinhas. Eu fico assim, gente, concorda com o que agora? Eu não lembro. E aí eu preciso recorrer. Com os pronomes relativos que e o pronome relativo quem. Nesse caso, o verbo ele sempre vai concordar com a palavra que o anteceder, que vier antes dele, tá bom? Exemplo, fomos nós que alertamos o diretor. O pronome relativo está entre o verbo e o sujeito, concorda? Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Ok? Outro exemplo. Fui eu que alertei o diretor. Eu, uma pessoa só, singular. Alertei é o verbo flexionado à primeira pessoa do singular. É assim que funciona. Lica, o que você quer dizer quando fala verbo flexionado? É quando você casa o verbo com a pessoa dele. Quais são as pessoas verbais ou vozes verbais? Eu, tu, ele ou ela, singular. Nós, vós, eles ou elas, plural. Toda vez que eu disser, gente, nós precisamos flexionar o verbo ao sujeito, aí a gente tem que saber se esse sujeito sou eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? Flexionar é isso, quando você conjuga o verbo e casa ele à pessoa a qual ele se refere. Nesse caso, então, com os pronomes relativos, o verbo vai sempre concordar com a palavra que o antecede, ou a palavra a qual ele se refere. Se estiver no plural, ele fica no plural. Se estiver no singular, ele fica no singular. Tá bom? Continuando, agora a gente vai falar nos exemplos, nos casos de sujeito composto. Tá bom? Então, nesses casos de sujeito composto, a gente precisa lembrar daquela questão que eu ensinei a vocês, não lembro agora se foi no início desse ano ou se foi no ano passado, da ordem direta e da ordem indireta ou inversa das orações ou das frases, tá bom? A ordem direta, a gente sabe que tem o sujeito, a ação e a consequência, acabou, ordem direta. Ordem inversa é quando a gente diz a mesma coisa por um outro caminho diferente. Eu lembro até que quando eu fui falar com vocês sobre a ordem direta e a ordem inversa, eu usei o exemplo de jogadores de futebol quando montam uma estratégia. Lembram disso?
tem a ordem direta, que aí eu coloco eles no básico, no comum, como é. Eu não sei como é a apresentação, porque eu não sei de regras de futebol. E ordem inversa é quando eu uso os mesmos jogadores ou os mesmos componentes da oração para dizer a mesma coisa, mas posiciono as palavras em ordens diferentes. Tá bom? Vamos ver exemplos. Quando a ordem é direta, diz assim, ó: um menino e a menina o evitavam. O sujeito é composto por quê? Quem evitava? O menino e a menina. Se juntarmos, não dá eles? Então, se foi para o plural, porque o sujeito é composto, a gente está falando de 2 núcleos de sujeito, na ordem direta, o verbo vai para o plural, sempre tratando-se de sujeitos compostos, tá bom? Então, na ordem direta, o verbo vai para o plural. E na ordem inversa, como fica? Na ordem inversa, ele pode optar por empregar o verbo no singular ou no plural. Querem ver um exemplo? Olha só, a mesma oração. Na ordem direta é: o menino e a menina o evitavam. Foi para o plural porque o sujeito é composto. Na ordem inversa, tem 2 exemplos. Evitavam-no o menino e a menina. Evitavam está no plural. Mas perceberam que o verbo ele foi apresentado na oração muito antes do sujeito? Ordem inversa. Então, ele foi aplicado aqui, no caso, no plural, porque ele estava se referindo ao sujeito composto. Mas nesse caso, cabe também, nessa inversão, o singular. Aí seria: evitava o menino e a menina. Então, quando a ordem é inversa, aí cabe as 2 formas, o singular ou o plural do verbo, tá bom? Hoje eu vou parar por aqui, porque são muitas regras. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Nós paramos aqui, eu vou dar exercícios, vou corrigir e depois a gente dá continuação à explicação dessa matéria, tá bom? Então, marquem aí, paramos na página 428, antes do quadro. Foi a última explicação. E como atividade para a semana, é uma atividade muito simplesinha. Eu quero que vocês leiam o conceito que eu acabei de explicar e está na apostila, nas páginas 426 a 428. Só fazer a leitura e suas observações. E vocês vão fazer essa tabela aqui da página 426. Só tem uma tabelinha, ó. Coisa simples, é só para vocês treinarem mesmo, tá bom? Bem simplesinha. E aí, na próxima aula, nossa videochamada, eu corrijo essa tabela e explico, né? Tiro dúvidas, se vocês tiverem, para depois avançarmos nas demais regras, que não são tão pouquinhas assim também, tá ok? Espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês e se tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar. E lembrem-se, concordância verbal, verbo concorda sempre, 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 sempre com o sujeito, o elemento que pratica ou sofre a ação, tá ok? Então, se eu me refiro a um grupo, a nós, como seria o certo? Nós vamos ao cinema, nós fomos ao cinema, nós andamos de bicicleta, ok? Fica a dica. Beijos de luz, se cuidem e eu estou com saudades.